sintam alegres, se sintam maravilhados, porque é onde nós conseguimos ter pura verdade, e nós temos essa comunhão com Cristo. Amém. E o tema da pregação hoje fala-se um pouco na soberba da vida e um pouco do sistema que tenta nos deslumbrar, incluindo que se a gente não tiver uma vigilância, uma vida com Cristo alicerçada, a gente possamos se entregar também na soberba da vida, de uma forma sorrateiramente, incluindo os próprios líderes. Eles tentam deslumbrar isso, mas aquele que tem uma vida alicerçada com Cristo, que não mede esforço para estudar a Bíblia, ou então ter uma verdadeira adoração no Espírito de verdade, independente de estar na congregação. Eu não sou contra, certo? Mas eu acredito que o tema de hoje vai nos alertar de algo que está se aproximando, profecia que se cumpriu lá atrás, e hoje, de acordo com a Bíblia fala, cada livro, a cada momento que nós abrimos ela fala, ela tem resposta para cada um de nós, dependendo da maneira que vocês ficam manuseando a Bíblia no seu território, certo? Então, eu gostaria que vocês abrirem a Bíblia de vocês no livro de Zacarias, capítulo 11, versículo 17. Nós vamos ter um pouco do indício aqui, só para esclarecer mais, para vocês ficarem com a mente bem aberta e olhar sobre o que está ao nosso redor. E porque a Bíblia mesmo nos traz uma grande alerta. Jesus explicou isso para os discípulos. Cuide, para que não seja, vou citar um exemplo, uma palavra meio forte, não gosto de falar, mas já falando, sobre manipulação do sistema. E eles acabam usando os próprios líderes das igrejas, que também são conduzidos pelo sistema, certo? Algo estava prestes a cair sobre Jerusalém, e o profeta Jeremias, como ele era um homem também que não media esforço, ele vivia segundo as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, então ele tinha uma vida alicerçada com Deus, e tudo que tinha para acontecer no passado, antes de acontecer, Deus revelava para o profeta Jeremias, e ele pregava, antes de acontecer. Então o que aconteceu lá no passado, a gente vai ter também essa vida, como é que se diz, perseguido, ou até mesmo conduzido ao matadouro, e sendo que esse matadouro não vai conduzir à salvação. Os próprios falsos líderes que tentam se levantar, talvez até mesmo eles criam dentro de si uma falsa doutrina, usando o nome de Cristo. Até eu posso fazer isso também, certo? Mas se eu não viver de acordo com a palavra para me pregar, ou então querer resgatar as pessoas que estão lá no mundo, eu não estou na verdade, eu estou tomando uma cruz pesada para mim e compartilhando com amados irmãos. Se trata-se de os matadores de Bíblia. Amém, irmão? Amém. Se os irmãos puderem acompanhar, a gente vai ter um pouquinho aqui. Aí logo mais a gente vai para o outro livro e vamos voltar a falar do livro de Ezequiel. Então, aqui vai a primeira início que nós possamos ver o que aconteceu. O profeta Jeremias e o profeta Zacarias, tudo foi um tempo só. Eles foram homens usados por Deus. Amém. Certo? Amém. Então eles tinham uma visão bem sucedida, bem alicerçada por Cristo, de tal forma que nem o sistema conseguiu deslumbrar eles, porque isso já vinha de lá. Então nós vamos descobrir aqui na Bíblia.
O início está aqui em Zacarias capítulo 11, verso 17, diz assim, ó: ai dos pastores inútil, quem abandona o rebanho, e a espada eles cairá sobre o braço, e sobre os olhos direitos, e o braço, e os completamente eles secarás os olhos direitos, e todos se escurecerá. Olha só que palavras que a gente começa a observar algo que aconteceu lá atrás e se trata também de hoje, se nós tivermos uma vida alicerçada por Cristo. Para aquelas pessoas ainda que tentam dormir na sonolência da vida, certo? Nós temos que estar conectados e alicerçados na palavra, para que nós não chegamos a ser pegos de surpresa, porque vai chegar um momento, uma hora, que nós, se não tiver o conhecimento verdadeiramente, nós possamos também tomar esse mesmo rumo. O braço se ressequir, o olho direito murchar, nós possamos ver a escuridão. Certo? Agora bora lá para o livro de abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 13. Vamos acompanhar essa escritura que é para o amado irmão ficar bem esperto nas coisas que pode estar tentando nos deslumbrar do verdadeiro Evangelho, esquecendo os mandamentos de Deus e nós tentamos às vezes montar um cenário na nossa própria imaginação, na nossa própria consciência, pensando que é Deus agindo na nossa vida, mas não é. Amém, irmão? Amém. Amém. Então aqui em Jeremias capítulo 13, se fala lá em Jerusalém, antes de ser incendiada, ou ser saqueada, ou ser demolida pelo exército do rei Nabucodonosor. Olha que o profeta Jeremias profetizou antes de acontecer. E o profeta Jeremias, eu acredito que essa Bíblia, agora nesse exato momento, que foi aberta, traz um indício na nossa vida. 13. Só 13. Jeremias primeiro? Isso. Primeiro. Jeremias 13 em diante. Capítulo 1 em diante, né? Amém, irmão? Amém. Amém. Assim diz o Senhor: assim me disse ao Senhor: vai e compra um cinto de linho e põe sobre o lombo e nas mãos não meta nas águas. Comprei o cinto segundo a palavra do Senhor e põe sobre o lombo. Então, pela segunda vez, me veio a palavra do Senhor, dizendo: tomai o cinto, e comprastes, aqui tens, e sobre o lombo dispõe-te, e vai ao Eufrates, e escondi ali na fenda de uma rocha, e fui e escondi junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. E passado muitos dias, disse-me o Senhor: dispõe-te e vai ao Eufrates e toma o cinto que tens ordenei. E escondei-se ali. E fui ao Eufrates, cavei e tomei o cinto ao lugar aonde esconderás. Eis que o cinto se tinha apodrecido
apodrecido, e para nada prestava. Então me veio a palavra do Senhor, dizendo: assim diz o Senhor Deus. Amém, aleluia. Amém. Modo fareis também a soberba de Jerusalém, este povo maligno, e se recusarás ouvir a minha palavra, que caminhas segundo a dureza do seu coração, andar após os outros deuses. Parar um momento aqui. Então, irmão, o que é que o profeta Jeremias estava profetizando? Deus falando para o profeta Jeremias profetizar contra Jerusalém. Naquela época, quando o profeta Zedequias entrou para reinar em Jerusalém, eu acredito que ele tinha uma vida alicerçada com Deus, mas talvez ele subiu no trono, ele deixou-se relevar pela luxúria, e assim tão pouco como também ele deixou-se relevar pela luxúria, pela soberba da vida, ao povo começaram a ficar cego, e o sistema já vinha começando a cegar. Talvez o profeta Zedequias deixou de estar fazendo os mandamentos de Deus, deixou-se deslumbrar pelo sistema e começou a ter uma péssima conduta. Foi que vocês vejam essa passagem que ele foi saqueado e levado pelo rei Nabucodonosor, que ele teve os seus 2 olhos arrancados com as próprias mãos. Então assim poderá acontecer com muitos, certo? Então é o momento de fazer uma reflexão na vida, para nós olhar sobre o que está ao nosso redor até hoje, porque o amanhã isso aqui não pode existir, porque nenhum lugar da terra mais é seguro, certo? Adiante, quando se fala-se de outros deuses, tudo que o sistema ele traz para querer deslumbrar o povo, se trata de uma cultura adorando deuses. Se eu querer tapar o verdadeiro evangelho da minha vida e ser dominado pelo sistema, querendo que o sistema viver só aquilo que o sistema quer, certo? Então somos uma cultura de deuses. Deixamos o verdadeiro entendimento da Bíblia para nos guiar por deuses, porque a vontade do homem só é fama. A vontade do homem só é fama. Então nós temos que ter muito cuidado com isso, termos uma vida alicerçada com Cristo, para que nós possamos entender e a volta do Senhor Jesus possa nos pegar cheio da unção, cheio da sabedoria. Nós não possamos se calar, ou então pouco, não falando mal, que eu acredito que todos nós temos um pouco de aprendizado, nós precisamos disso, esquentar um pouco de banco de igreja, para nós aprender. Então, do pouco que nós entendemos, que nós aprendemos, já é muito para aqueles que estão vazios no mundo, certo? Então, eu acredito assim, que no hoje, nós temos, querendo tapar o verdadeiro evangelho com uma cultura que nós queremos começar a criar, pensando que nós estamos agradando a Deus. Mas bem, na verdade, irmão, nós só agradamos a Deus quando nós se compadecemos um do outro. Amém. Aí eu posso dizer que eu tenho um amor pelo meu próximo. Então eu posso abrir essa Bíblia e falar que eu amo todos vocês, mas se eu não fazer nada por vocês, se eu não fazer nada pelos demais que estão em casa, na minha vizinhança, na minha área de trabalho, eu não posso dizer abrir a boca e dizer que eu tenho amor. Então é isso que Cristo quer que nós façamos. Aprendamos daqui e compartilhando com as pessoas que necessitam. Vou contar um pouco do testemunho que aconteceu, acho que está fazendo uns 3 anos atrás. Eu, com o intuito da minha separação, eu buscava uma coisa, mas Deus queria outra. Eu disse: não, eu quero ter uma vida contigo.
quero ter uma experiência contigo, porque tu é o meu escolhido. Eu queria uma coisa carnal, mas Deus queria algo espiritual. Foi aonde eu fui entender o recado. Aí eu empurrei as coisas carnal para lá e busquei a espiritual. E um dia eu estava em casa inquieto, cheio da palavra, que daqui a pouco vamos também aprender um pouco lá no livro de Ezequiel 24, que fala sobre o cuidado que nós temos que ter também. Porque chegará um tempo que até as gordas vão ser destruídas. Vou falar de novo. Quando a gente começa a comer muito, fica o dedo. Certo? Então eu vou contar um pouco do testemunho aqui. Foi assim, ó. Um dia, no sábado, eu fiz a prática do jejum. Digo, Senhor, aonde eu vou levar uma mensagem? Eu vou fazer um jejum para o Senhor. O Senhor vai me conduzir aonde as pessoas necessitam. O Senhor é meu guia, eu só quero ser a ferramenta. E no sábado de manhã, eu vesti aquele paletó lá de... Como é que o profeta lá? Eliseu, né? Eliseu. Vesti a capa de Eliseu, fui-me embora. Irmão, sem mentira nenhuma. Deus me levou até a casa de um cidadão que ele estudou para ser pastor, só que estava afastado. E eu acho que ele no vigiaram, caiu em tentação e estão vivendo uma vida de acordo com a nudez do mundo. Eu acho que o inimigo foi lá e passou a rasteira dele e estava sofrendo uma enfermidade. E assim como eu estava em jejum, eu cheguei na casa dele. Quando eu cheguei, a mulher dele não conseguiu me olhar fixamente. Foi a primeira que fugiu pela porta. E ele ficou lá. Aí eu procurei um pouco de relato para ele, na termina da arte, ele teve um pouco da pregação, que eu não me lembro qual foi o capítulo, o versículo. Foi aonde eu perguntei para ele, irmão, eu entrei por essa porta, quando eu passei o pé para dentro, eu senti que entrou algo para dentro do meu pé. E o pé dele estava do tamanho de um pão daquele maçafim, que estava brilhoso. Aí eu falei, irmão, coloca seu pé aqui em cima da cadeira. Aí ele colocou. Como eu estava em jejum, eu estava cheio da unção, eu fazia essa menção assim de tocar. Quando fez essa menção, assim, já começou a gritar e gemer. Aí Deus disse, olha, não tira, deixa ele insistindo, que ele vai ter que se voltar para mim. Obedecer, né? Vocês sabem que tem passagem lá na Bíblia, que me falha a memória agora, não sei onde está escrito, que me falhou. Filha de Jairo foi? Não foi filha de Jairo, mas tinha um sacerdote aí, um soldado lá, não sei de onde lá. Também ele tinha um espinho na carne, né? matou o Paulo, né? Matou muitos cristãos e tal. Ele ficava muito. Deus me levou Ele foi essa ser mensagem. primeiro Saulo, ele virou Saulo. Isso. Obrigado, irmão. Então, eu passei ali um pouco das escrituras e foi um sacode dele. E foi-me embora para casa. No meu passar da rua, logo aqui na frente tinha mais um irmão que tinha passado por problema de separação, já estava se recuperando, mas estava enfermo também. Eu só ia passando e as pessoas iam me chamando. Então, eu vou cá, está uma oração aqui. Aí eu já entendi o recado, eu estou na direção certa, eu só quero ser a ferramenta. Aí eu falei assim, irmão, pega um pouco de água. Aí ele falou, não, mas pega a torneira dele, não é para ele beber. Coloque sua perna aqui, que a perna dele está arrancada, não sei o que aconteceu, ela está rachada. E eu acho que o intuito disso, eu falo assim, olha, eu sou só a ferramenta, certo? E vai te curar a tua fé. Se tu crer que vai ficar bom, vai ficar bom, com esse copo de água. Não é obrigado a beber, coloca sua perna aqui. Lavei o pé dele, certo? E preguei uma passagem lá, que tem mais um livro da arca, e foi embora. Quando eu cheguei mais aqui na frente de novo, tinha uma mulher com um filho enfermo. Vai passando, ela falou, irmão, vem cá, irmão. Me acorde aqui, está acontecendo uma situação assim. E foi, irmão. O meu filho está passando mal aqui. Olha só como Deus trabalha, né? Então, irmão, o que eu queria falar é que não seja. Quero ser contra.
mas nós devemos ser luz para essas pessoas. Chega o dia ou o tempo que as pessoas estão amigas, morrendo de fome, adoecendo físico e espírito, porque nós temos que pregando um só para o outro. De que forma? Acostumamos pelo que o sistema já veio cegar o entendimento do povo. Achando que é um dever de nós estarmos só pregando um para o outro. Então aqui nós temos que aprender um com o outro e levar esse evangelho para as pessoas que necessitam. Certo? Amém. Amém. Por diante, onde fala, terminando a passagem lá no versículo 10, onde fala a passagem dos deuses, para os servires e adorar serás tal como este cinto, que para nada prestas, porque como o cinto se apega ao lombo do homem, assim eu fez apegar-se a mim, e toda a casa de Israel, e toda a casa de Judas, diz o Senhor para mim: seres povo meu, ser por meu povo meu, e louvor e glórias, mas não deram ouvido. Por que agora o profeta Jeremias profetizou usando o termo do cinto de linho? Porque naquela época houve uma ilustração que eles usavam, os sacerdotes usavam uma roupa, de acordo com nós vamos entender, que o cinto, vocês sabem que serve para apegar a roupa que está sobre o corpo. E isso se representava, os mandamentos de Deus, se representava a doutrina lá em Israel. Certo? Então, ali houve uma soberba. Vocês viram que o profeta Zedequias, que era um sacerdote lá, que foi governante, eles tinham uma vida necessária para Cristo, mas deixaram-se levar pela bebedice do vinho, certo? E deixaram verdadeiramente a roupa que representava o verde, que era o verdadeiro evangelho. Quando ele fala para ir até o rio Eufrates e esconder o cinto, que ele, passado o dia ele foi lá de novo, viu que ele foi buscar o cinto para nada prestar. Mesma coisa foi a soberba de Jerusalém. Se esconderam de Deus e deixaram se relevar pela luxúria. Se nós formos ver essa passagem aí, de acordo com como está agora, você vê que tem proposta para todos os lados. São boas, mas isso trata-se de uma armadilha. O inimigo tem traçado para pegar muitos, como tem pegado. Nós temos que abraçar essa causa e aproveitar para a nossa vida cotidiana. Mas lembramos que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo está próxima. Amém. Então nós temos que estar a nossa vida alicerçada com Cristo, aproveitamos as coisas boas ainda, porque em breve, irmão, essa graça, ela vai se fechar. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, vai ficar procurando, batendo na porta. Prega para mim, fala do amor de Cristo, certo? E nós vamos estar escondidos. Não de forma escondido como muitos Elias na caverna. Eu era um. Chegou o tempo de eu me esconder, quando eu queria pregar, ou quando eu queria me envolver com a obra. Certo? Então, bora entender lá também a passagem lá do Ezequiel 34. Abra sua Bíblia no livro de Ezequiel 34. Antes eu procurava entender, que eu não tinha um pouco da porção aqui
do Evangelho que tinha para a minha vida, eu ficava me perguntando para mim mesmo: Senhor, o que está acontecendo? Será que o povo não quer nada com as tuas palavras? Será que o povo não quer mais ouvir a tua voz? Sabe por falta de quê, irmão? Nós não temos um líder. Nós não temos um pastor. Porque os pastores, eles estão se apacentando só a si mesmo e não estão preocupados com a ovelha. Eu não vim aqui também condenar ninguém, mas nós temos que ter uma mente bem clara para nós entender, para nós não botar a boca do trombone e falar sobre heresia. Porque às vezes a gente se engana também, a gente pode olhar para o povo lá na rua e matar eles pelas palavras. Olha, fulano não quer nada, não é eles que não quer nada. O que os falsos pastores criam uma maldição para eles, quando eles saem, aquela sequela fica, e o povo fica tudo espalhado procurando por pasto para ser ovelha, onde tem um capim, tem que falar uma campina que possa manter o povo ali. Acharam? Amém. Ezequiel 34. Essa passagem aqui ela é bem longa, mas eu acredito que pouca coisa que eu vou explicar, não por não entender, ela tem ela vai esclarecer na sua mente de uma tal forma que aí mesmo onde você está no banco, você vai começar a viajar e saber o que está acontecendo no nosso meio. É por isso que nós temos que entender que para quem tem uma Bíblia no seu lar, faça uso. Faça uso porque nós possamos ser enganados também com esses camaradas que passam na nossa porta. Porque eles querem inúmeras pessoas ali na planilha para jogar lá para o sistema. Mas estão sabendo de tudo. Quem tu é, quem tu faz. Mas lembra-te que teu verdadeiro pastor é Cristo. Certo? Amém. Aqui no livro de Ezequiel 34, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra o pastor de Israel, e diz eles: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel, que se apacenta a si mesmo, e não apacentarão aos pastores, e as ovelhas comes a gordura, e verte voz de lã, e degolas, e as cevadas, mas apacentais as ovelhas, as fracas e não foste voltar para o versículo 4. A fraca não fortaleceste, e a doente não o curaste, e as quebrantadas não ligaste, e as desgarradas não tomaste a trazer, a perdida não buscastes, mas a dominarás sobre elas com rigor e durezas, assim se espalharão por não haver pasto, e se tornaram pasto para todas as feras do campo, e as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, por todos eles nos alteiros, e as minhas ovelhas andaram espalhadas. Das por toda a tua terra se
haver quem as procura, quem as busque. Então, aqui nós vamos ver que nós paramos aqui no versículo 6. Nós já possamos entender por que nós temos andando assim. Por não ter verdadeiramente um pastor, para que nós possamos orientar. Certo? Então, aqui nessa passagem de Ezequiel 34, deixa uma mente muito clara para vocês entenderem. Vamos mais adiante. O versículo 7 diz assim, ó: portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, vistos que as minhas ovelhas farão entregue às rapinas e se tornaram pasto para todas as feras do campo, e não houver pasto que os meus pastores não procurarão. As minhas ovelhas, se apacentarão a si mesmo, e não apacentarão as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores de Israel. Mandareis as minhas ovelhas, porém temor no seu pastores, e não se apacentarão mais. Assim mesmo livrareis as minhas ovelhas das suas bocas, para que já não eles sirvam de pasto. Você está vendo, irmão, como é muito interessante essa passagem? Eu sou que eu tenho uma revolta comigo. Não sendo contra, mas sim sendo contra o sistema religioso que age no nosso meio. Nós entendemos assim. Nós temos ingerido o verdadeiro evangelho para nós, esclarecendo a nossa própria mente, para que nós não possamos apacentar mais eles também, servir a eles. Porque o verdadeiro conhecimento você tem que é uma Bíblia dentro do seu lado. Certo? O versículo 11 diz assim, ó: porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e a buscarei, como o pastor busca o seu rebanho, nos dias em que encontrais ovelhas dispensas. Assim buscareis as minhas ovelhas e livrá-las de todos os lugares para onde foram espalhadas. Nos dias de nuvens de escuridão, tirá-las de dois povos, e com irmão, minha besteira que dá uma falhada. E congregareis de diversos países, introduzireis os justos as correntes, em todos os lugares habitem nós, altos montes de Israel, será a sua pastagem. Deitar-se ali é boa pastagem, e terão pasto bons, e os montes de Israel, e eu mesmo apacentarei
as minhas ovelhas, e fareis repousar, diz o Senhor Deus, e as perdidas e a desgarrada, e tomareis a trazer, e a quebrantada ligareis, e as feridas apacentá-las, eis por justiça. Então, irmão, aqui nós possamos ver também, quando trata-se de Deus começar a procurar aquelas ovelhas que estão desgarradas, é quando nós damos um espaço para a sabedoria de Deus, que começa a buscar na tua casa, por não ter um pastor, um líder, dentro de nossa congregação. Então, eu acredito que está na hora da gente se envolver mais pelo conhecimento da Bíblia. Certo? Então, quando a gente faz isso, a gente está dando um espaço para Deus agir na nossa vida. E Ele vai nos conduzir, levar até o pasto, aonde nós acabamos de entender. Seja uma campinha bem verde, a gente possa comer a palavra. Amém. Amém. Eu acho que por aqui já dá para fechar esses ensinos, porque eu acredito que, amados irmãos, não pode embaçar muito a mente com muitas coisas que foram explicadas aqui ou ensinadas, porque por isso também nós temos que entender. Porque é um tempo que eu tinha uma mente espiritual um pouquinho fraca ainda. Eu acredito que se alguém no fim do curso me perguntasse versículo ou capítulo, ou até mesmo o hino, não saber nem entender, não saber nem explicar para as pessoas. Então, eu acredito que o amado irmão também aprenderam algo nesses ensinos por esse sábado, nesta manhã. Eu vou dizer que já é o suficiente, mas já é um pouco que a gente possa sair daqui cheio da sabedoria, cheio da unção. Amém. E alegre. Amém. Para que Deus possa levar para os nossos lares, guardado e protegido. Vamos ouvir um hino para finalizar esse ensino, a irmã Evelyn. Logo daqui a pouco a gente vamos entrar em oração, agradecer ao Pai do céu, para que Ele possa nos abençoar todos os dias da nossa vida, Amém. até Ele voltar. Amém. Então a gente faz uma reflexão nesse momento de paz, né, de tranquilidade, que é onde a gente consegue sentir a presença do Criador. Amém. Amém. Por mais que seja, não é todo louvor, mas tem passagem assim que você fica viajando, conectado com Deus. Amém. Então isso é muito bom, isso trata-se de um alimento para a nossa alma. Vamos curvar a nossa face de novo, mais uma vez, e agradecer para o Pai do céu. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador e revelador de todos os mistérios. Nesse exato momento, Pai, eu te peço perdão se eu diminuí ou acrescentei as tuas palavras. Porque o certo, Senhor, tem que ser pregado. O certo, Pai, tem que ser vivido de acordo com o que tu pede na tua escritura. Amém. Te pedimos perdão do jeito que nós subimos no altar. Purifique nossas mentes, nossos lábios, nossos pés, nossas mãos. Amém. Para que nós conseguimos sair daqui, Senhor, sendo luz para aqueles que necessitam, Pai. Amém. Te agradeço pelos hinos, te agradeço pela essa oportunidade. Te agradeço pela essa oportunidade, Senhor, de estar aqui nesse exato momento, pregando, ensinando um pouco daquilo que o Senhor me educou. Passar para as pessoas Amém, Senhor. também que nós aprendemos um com o outro. Nós leve, guardado e protegido para o nosso
lares, Senhor. Nós não queremos sair daqui, Senhor, da forma que nós entramos, mas sim, Senhor, fortalecido pela Tua graça, Amém. fortalecido pela Tua sabedoria. Obrigado, Senhor, por esse 7º dia, Pai, que nós temos, nós vivendo, Pai. Que não seja só hoje, Pai, mas todo sábado seja lembrado, Senhor. Amém. Essa verdadeira festa também vai acontecer no céu um dia, Pai, da sua vida. Nós queremos estar contigo, não só hoje, Pai, mas para todo sempre, toda hora, todo momento, Senhor. Aonde nós estiver, Senhor, o Senhor é conosco. Amém. Amém. Amém.